Boa noite. O Jornal Caraça desta quarta-feira está no ar. Veja os destaques da edição de hoje. Sirenes tocam em teste e população faz manifestação. Prefeitura Municipal realiza obras no centro de Santa Bárbara. Essas e outras notícias você acompanha na edição de hoje, que começa agora. A Prefeitura de Santa Bárbara publicou na manhã desta quinta-feira que, em virtude do cenário crítico que enfrentamos devido ao aumento de casos do coronavírus, os prédios públicos permanecerão fechados e todos os serviços serão prestados por e-mail ou via telefone. Vamos saber como fica o tempo para sexta-feira? Em Barão de Cocais haverá sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29 graus e mínima de 19. Em Catas Altas, o céu fica encoberto de nuvens. Há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29 graus e mínima de 19. Em Santa Bárbara, o sol aparece entre nuvens pela manhã. Durante a tarde e a noite, há possibilidade de pancadas de chuvas. Máxima de 29 graus e mínima de 19. Ontem, nós noticiamos sobre a realização do teste de sirenes das barragens da Anglo Gold em Santa Bárbara. O teste aconteceu por volta das 10 horas da manhã. Acompanhe a reportagem. Hoje, por volta das 11 horas da manhã, um funcionário da Anglo Gold esteve no distrito de Barra Feliz, na Rua do Carrapato, para realizar o teste das sirenes instaladas no local. O equipamento tem por objetivo avisar aos moradores da região no caso de rompimento de alguma das barragens da empresa. Como foi avisado pela mineradora, não houve necessidade da população evacuar da comunidade, já que o teste seria somente para testar o funcionamento das sirenes. Atenção! Este é o teste da sirene do sistema de alarme. A moradora da região, Rose, esteve no local para protestar contra o modo como a região tem sido tratada pela empresa. Outros moradores da comunidade não compareceram para evitar aglomerações. No entanto, a reivindicação é compartilhada por todos. O poder público faz? O que o poder público tem dado também de retorno para a comunidade? Quantas vezes que nós já buscamos, nós já pedimos e até hoje nós não fomos ouvidos? A empresa tem bens e nós temos o que? A nossa vida, que nós devemos prezar por ela todos os dias. Elas, se quiserem, elas podem construir castelos ou mais coisas. E o que nós temos para nós poder correr atrás das coisas cotidianas que nós precisamos todos os dias, a nossa vida e a nossa saúde. Coisa que nós não estamos tendo. A comunidade não está tendo. Todas as pessoas que se atentaram, né, a vida, né, que dão prioridade à vida, já entregou um comunicado para a empresa, para que a gente seja tirado daqui, porque a gente não aguenta mais, é detonação. Né? A gente não sabe aonde que a empresa faz as detonações dentro aí da nossa comunidade, até onde que eles estão atingindo. De vez em quando a gente está dormindo dentro da nossa casa, a gente escuta, a gente sente a trepidação da terra dentro das nossas casas. Nem a gente não tem o retorno. A gente não tem um plano de contingência. Se você subir aqui agora, você vai ver que o ponto de encontro é uma vergonha, é desumano aquilo. Né? No dia que a gente precisou de socorrer as pessoas que estavam em estado de terror e de pânico aqui dentro da comunidade, a gente não teve um lugar digno para fazer um procedimento com ninguém. Não teve lugar digno. A empresa, no dia 29 de maio, a Sirene acionou de 1 até 2 horas, entre 1 e 2, eu acho que foi precisamente 1h40 da tarde. Fomos ter um retorno da empresa 9 horas da noite. Mesmo assim, porque eu fiquei toda hora ligando insistentemente, procurando alguém para vir atender a comunidade, porque a comunidade estava atônita, esperando que alguém viesse falar o que aconteceu. No dia 8,
também a mesma coisa. Vieram a nós para tentar, vieram a mim, me ligaram para saber como que a comunidade estava, sendo que a obrigação era deles, para vir, para ver, para prestar assistência, né, para aquilo que eles vêm provocando na comunidade. E outra coisa, eles não sabiam o porquê que vinha do acionamento e eles continuaram com a produção deles em cima da nossa cabeça. E se fosse um ato que eles julgaram mais rejeito lá em cima, como é que a gente ia arrumar aqui embaixo? Né? E eles também demoraram mais de 50 minutos para chegar aqui para atender a comunidade. Então, na hora que ele chegou, tinha gente com a pressão excessiva, né? Pessoa desesperada, pessoa chorando, menino esparrodado para tudo quanto é lado, que os direitos deles foram violados em todo momento, os direitos do idoso e das crianças, né? Que a gente preza muito, que é um cidadão de bem, tem que prezar pelas crianças, os indefesos, né? E eles estavam todo esparrodados, sem saber o que fazer, sem saber o que estava acontecendo. E na hora que eles vieram para falar com a gente, eles também não sabiam o que estava acontecendo, mas a produção continuou. Eles continuando ganhando dinheiro da gente e a gente perdendo o que a gente tem, que é a paz e o sossego que a gente tem nas nossas casas, na nossa vida, né? Depois disso aí que aconteceu, em Bento Rodrigues, aconteceu em Brumadinho, a gente não tem sossego mais. Eles podem falar que a barragem está até com ferro, coisa que não está, porque eles precisavam de ter o gabião, né, para todos nós que estamos aqui embaixo, né, na comunidade do Carrapato, aqui, na Rua do Carrapato, ficar sem segurança. Então, eles não têm nada o que segura no caso se ela romper para o lado de cá. E a gente preocupa, sim, preocupa porque a gente não tem ouro, igual eu já falei, a gente não tem prata, mas a gente tem a vida. Enquanto eu puder lutar, enquanto eu tiver vida e tiver força e saúde, eu vou estar de frente para tentar, pelo menos, que os poderes públicos nos escutem. Para que a nossa voz, pelo menos uma vez, seja escutada. Para que nossas crianças e nossos idosos não tenham mais seus direitos violados por tudo que a empresa vem proporcionando para nós dentro da comunidade. Principalmente da Rua do Carrapato, para vocês terem uma noção. Aqui é uma rua só, são 5 pontos de encontro. Em Brumal são 3. Nas outras comunidades é 1, 2. E como a gente não está na zona de risco com 5 pontos de encontro? Me explica. Né? Já teve fissura dentro da barragem, já teve a fissura. Eles simplesmente falaram para a gente na reunião que a gente teve última, que essa fissura já foi tratada. O problema é se não tiver tempo de tratar a fissura. Como que a gente vai ficar? Vão perder mais vidas? E as pessoas vão ficar o quê? Comovidas, mas a gente vai continuar morto. Né? Por mais que seja a mídia alcance em muitos lugares, essas 19 pessoas e essas 270, se tivesse atentado por que estava acontecendo, se tivesse colocado o pé na estrada e tivesse corrido atrás, talvez hoje eles estavam entre nós, né? Para estar lutando também com a situação. Eu acho que crime, igual aconteceu em Brumadinho, igual aconteceu em Bento Rodrigues, não deve acontecer nunca mais. A gente também não pode deixar de citar também os pessoal de socorro, que aquilo é um crime, gente. Onde que você tira as pessoas dentro das suas casas que ela não pode voltar e se ela entrar, eles são tirados como bandido criminoso, sendo que é deles. Aquilo ali é deles, pertence a eles. Não é chegar qualquer pessoa e tomar aquilo na mão grande não, porque aquilo ali, a pessoa lutou para conseguir, para constituir aquilo ali, para ser levado assim de uma hora para outra, não. Mas a gente aqui preza pela vida, né? A vida das pessoas, a vida das crianças, né? E dos idosos também, que chega a época deles ter sossego, eles não têm, né? Quando não é detonação, é sirene, quando não é sirene, é produção da empresa, que fica a noite toda, a gente fica escutando a produção da empresa a noite toda, né? E quando a gente vai falar, a empresa intimida as pessoas. Quando a gente começa a colocar alguma coisa, eles vão desmobilizando o que a gente faz, começa a julgar emprego, começa a empregar as pessoas da comunidade, começa a fazer outras coisas, começa a fazer atividade dentro da comunidade. E como a gente só tem o que a gente carrega, que é a nossa vida, a gente fica em desvantagem contra eles. Mas eu espero que todas as pessoas, mesmo aquelas que não estão próximas à barragem, mesmo aquela que não mora aqui, que não passa o que a gente passa, que seja totalmente aí, ter empatia conosco e possa também juntar com a gente para a gente ter mais força, porque eu acho que o povo, nenhum poder é maior do que aquele que emana do povo. E se o povo juntar a comunidade do Carrapato, né? A comunidade aqui de Bairro Feliz, na Rua do Carrapato, nós vamos ser melhor assistidos. Nós vamos ser melhor não, porque a gente até em nenhum momento a gente foi assistido do jeito que a gente precisa, do que a gente necessita, não. Mas eu acho que se todo mundo juntar com a nossa luta, eu tenho certeza que nós vamos ter força, nós vamos ter voz, pelo menos,
para a gente correr atrás daquilo que a gente necessita dentro da nossa comunidade e dentro da nossa rua aqui do Carrapato. Tá bom? Então eu conto com quem puder nos ajudar e aqueles que puderem estar junto com a gente nessa luta. Também estiveram no local representantes do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, que endossam as demandas da comunidade. Olá, meu nome é Clóvis Augusto, sou militante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Estamos aqui hoje denunciando esse momento que está trucidando a comunidade de Carrapatos, com a sirene, com o terrorismo da sirene da barragem da Ângulo. Eu quero aqui também deixar a denúncia como que a comunidade está precisando de um cronograma celere do descondicionamento da barragem. A comunidade quer retirada da barragem. Além disso, tem os defeitos que a empresa vem trazendo para a convivência como vizinho que eles têm, né? A gente quer um estudo independente da água da comunidade para ver se ela está ideal para o consumo. A gente quer uma reparação dos danos morais que a mineradora tem trazendo. E no mais é isso. Segundo apurado pela nossa equipe, o teste de hoje aconteceu porque a sirene localizada no distrito de Brumal teve componentes roubados no ano passado, ficando muito tempo desativada. Com os acionamentos indevidos no mês de janeiro e a pressão popular, a Defesa Civil do município instituiu que a empresa deveria realizar o procedimento, avisando com antecedência as comunidades do entorno. A Prefeitura de Santa Bárbara realiza uma grande obra voltada para o saneamento básico no centro da cidade. Localizada na rua Joaquim Pacífico, as obras que deram início no começo da semana teve troca de manilhas e de canos. A Prefeitura não informou o fim das obras. Vamos acompanhar o boletim epidemiológico da nossa região? No boletim divulgado no último dia 10, pela cidade de Catas Altas, são 237 casos confirmados até o momento. 38 casos estão em investigação, 3 óbitos. Em Barão de Cocais, a situação é mais grave. São 57 casos confirmados em 24 horas pela doença no município. Ao todo, são 2.023 pessoas infectadas com a doença. Em Santa Bárbara, também no boletim divulgado ontem, mostra que a cidade registrou mais 4 óbitos pela doença e ainda tem uma investigação, totalizando 15 mortes. São 1.498 pessoas infectadas com o Covid desde março de 2020. 80% dos leitos do Hospital de Itabira estão ocupados. Vale a todo instante ressaltar que estamos em um momento delicado e todo cuidado ainda é pouco. Vocês vão acompanhar uma entrevista que eu fiz com uma sobrevivente do Covid-19. Ela relata momentos difíceis quando infectada. Confira. E hoje eu converso com Ana Alice Correia. Ela que passou pela infecção do Covid-19 recentemente, vai relatar agora como foram esses momentos. Bem-vinda, Ana Alice. Olá, Marcos. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por você ter topado falar com a gente. Então, Ana Alice, quais foram os primeiros sintomas que você sentiu? Os meus primeiros sintomas foram gripais, como se fosse uma gripe comum. Eu tive simplesmente dor de cabeça e coriza. Então, os primeiros 4 dias, para mim, soou como uma gripe normal. No 5º dia que eu senti a piora. E daí decorreu a febre. E quando você percebeu que era Covid-19 mesmo? A partir do 5º dia, como eu te coloquei, eu comecei a entrar em estado febril. E junto do estado febril, eu comecei a ter a diarreia e dores no corpo. À noite, essas dores pioravam muito, e dores nas juntas, e bastante dor nas costas. E aí veio tudo junto, porque começou no 6º dia, eu tive a perda de olfato, a perda de paladar, continuei mais 4 dias em estado febril, e a dor no corpo e uma dor de cabeça terrível. Foi nesse momento que você procurou ajuda médica?
O meu primeiro contato com a ajuda médica foi por telefone, para comunicar primeiro para eles que eu estava desconfiada que estava contaminada. Então, recebi as orientações que eu continuasse prestando atenção nos sintomas e tomasse bastante líquido e entrasse com paracetamol ou novalgina. Foi o que eu comecei a fazer. Porém, esses sintomas permaneciam e foram até o 8º dia, cada dia mais forte, e eu ficando muito debilitada, eu não tinha força, eu não tinha energia, eu perdi o apetite, perdi peso e mal conseguia levantar da cama. Era só para fazer as coisas essenciais mesmo. Mas a minha medicação foi praticamente essa mesmo. Eu não tomei nenhum tipo de antibiótico, eu não precisei, na verdade, mas foi no paracetamol, vitamina C, que me foi indicada, e a novalgina. Nesses sintomas que você teve, qual foi o pior? A febre, a diarreia, eu não vou nem descrever porque para mim foram os 3 piores. A diarreia, a febre e a dor de cabeça, eu acho que ganha dos 3. Porque é como se você sentisse sua cabeça o tempo todo muito pesada, os olhos pesados, de não conseguir virar o rosto e, ao virar, sentir como se estivesse realmente assim, martelando bastante. Então, eu não tinha força nem para virar para o lado quando me chamavam, para poder, tipo assim, as pessoas às quais me entregavam as coisas em casa, porque eu me isolei, que buscavam para mim as coisas no mercado, e até comida, na verdade, também me entregaram, porque eu não tinha condições de fazer, porque eu não tinha energia para fazer. Então, esses foram os 3 piores sintomas. E minha dor de cabeça se estendeu, mesmo após os 15 dias que eu já estaria dito, né, que eu estaria já saindo da contaminação, eu fiquei ainda 1 mês com essa dor de cabeça. Nesses momentos assim que você passou, o que passava na sua cabeça? O meu medo era precisar ir ao hospital. Então, era o que eu pedia a Deus todos os dias, que eu não tivesse nenhum acometimento pulmonar. Porque descreviam para a gente que, como descrevem hoje, que esse é o maior perigo. Então, eu ficava prestando atenção se minhas dores nas costas iriam aumentar, se eu ia vir a ter tosse ou algum tipo de secreção. Mas, graças a Deus, comigo não ocorreu. Mas por 2 dias, com muita dor no corpo e a dor de cabeça persistente, eu pensei em ir ao hospital. Porém, de qualquer maneira, eu fui aconselhada que eu evitasse aí se eu ainda percebesse que eu não estava tendo nenhum acometimento pulmonar. Analice, no momento que a nossa cidade enfrenta, deixa uma mensagem para quem está passando por esses momentos tão difíceis e para quem também não acredita que a pandemia não acabou, que a pandemia está séria e está levando cada vez mais pessoas próximas a gente. Deixa uma mensagem positiva e um relato tão verdadeiro, tão positivo que você deixou aí. Eu tenho certeza que precisamos primeiro ter responsabilidade social. Eu acho que as pessoas estão brincando muito, porque até então não passaram pela doença ou nenhum amado passou pela doença. E estar debilitado, não ter saúde e ter medo de amanhã não acordar, eu acho que a gente precisa pensar muito nisso, porque eu poderia não estar aqui te dando esse depoimento, mas graças a Deus estou. Para as pessoas que perderam seus entes queridos, que estão lutando contra a doença,
eu acho que eu tenho a dizer que é ter fé, acreditar, ainda que pareça impossível uma cura, ela pode vir. Então, deixemos a fé trabalhar em nosso favor também, porque é o que a gente precisa acreditar em algo agora. E eu acho que é a fé, são as pessoas que nos acodem nos hospitais, os profissionais de saúde, acreditar neles e enfrentar isso de peito aberto, na fé, mas tendo consciência de que é um vírus que sofre mutação. Esse vírus que pode estar cometendo a nossa cidade nesse momento pode ser pode ser um diferente do que eu tive, porque eu estou vendo que as pessoas estão tendo sintomas diferentes do que eu tive. Já as pessoas estão sendo logo acometidas no pulmão, o que graças a Deus não ocorreu comigo e outras pessoas que eu sei que tiveram na minha própria família. Então é conscientizar. Eu acho que a gente precisa ter essa conscientização. Acho que o poder público precisa trabalhar com mais fiscalização em cima de mercados, de lojas, do que quer que seja, porque o nosso bem mais precioso é a saúde. É isso aí. Eu queria te agradecer, Analice, pelo depoimento, pelas palavras, e dizer que a gente está de portas abertas para quando você precisar. Ok, eu que agradeço a oportunidade de poder dizer um pouco, né? Em vista do que muitos estão passando, o meu problema foi pequeno, mas assusta, e eu acho que é isso também que as pessoas precisam entender. Comigo pode ter sido pequeno, mas com o outro pode não ser, né? É isso aí. Muito obrigado, se cuide e até a próxima. Se cuide também, um abraço. E vem aí na TV Caraça, Driblando com a Bola, um time de peso comentando tudo sobre a maior paixão desse país, o futebol. Será coladinho aqui com o Jornal Caraça. Aguardem! Você já sabe como sintonizar sua TV na TV Caraça? É só ir em buscar canais para sintonizar o canal 35.1 em Santa Bárbara, 40.1 em Barão de Cocais e 28 em Catasalpas. Ou acesse o nosso canal no YouTube, TV Caraça Oficial, e reveja nossos programas e matérias. Eu vou ficando por aqui. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.